Amém. Exalar o bom perfume de Cristo, igreja. A palavra do Senhor diz, Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Esse perfume, para aqueles que são salvos, ele traz vida. Mas para aqueles que estão na impiedade, ele traz cheiro de morte, diz a Escritura. Mas a palavra de Deus, como é para nós, nossa regra de fé e prática, ela tem nos ajudado. Em meio a todas as fraquezas que você possui, que eu também possuo, a palavra de Deus tem nos ajudado. E louvado seja a Ele por isso. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro, escrito por Moisés, livro de Gênesis, capítulo 37. Recentemente, no início do mês, compartilhei uma reflexão com os irmãos intitulada sobre os desafios familiares ou as disfuncionalidades do lar. Eu gostaria de nessa noite continuar no mesmo capítulo, porém nos versos que eu não expus, a partir do verso 12. A Escritura Sagrada diz assim: E como foram os irmãos apacentar o rebanho do seu pai em Siquém, perguntou Israel, que é Jacó, a José: Não apacentam os teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. José respondeu-lhe: Eis-me aqui. Disse-lhe então Israel: Vai agora, vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim, o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo caminho, perdido, e lhe perguntou: O que você está procurando? Ele respondeu: Eu procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? O homem então lhe disse: Eles foram-se daqui, mas eu ouvi-os dizer que eles iriam a Dotã. E então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o avistaram. E antes que chegasse, conspiraram contra ele para tirar a vida, para o matar. E diziam um ao outro: lá vem o tal sonhador. Vinde agora, pois, e matemo-lo. Lancemo-lo numa das cisternas, e diremos que um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue. Lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele. Isto disse para o livrá-lo, para o restituir ao pai. Mas logo que José chegou, próximo dos irmãos, eles despiram a José da sua túnica, a túnica talar de mangas compridas que ele trazia, e tomaram-no e o lançaram na cisterna essa vazia, sem água, e sentando-se para comer pão, aqueles irmãos olharam e viram, em meio a uma alimentação, que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. E então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não coloquemos sobre ele a mão, porque ele é nosso irmão, é nossa carne. E seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, o tiraram da cisterna, e diz a Sagrada Escritura que eles o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. E estes levaram a José, ou José, ao Egito. Rúben voltou à cisterna, José não estava nela, e aquele homem, aquele irmão, rasgou suas vestes.
E voltou aos irmãos e disse: o menino não está lá, e eu, para onde irei? Tomaram aquela túnica de José e mataram um bode e molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram-na levar ao seu pai e lhe disseram àquele homem que nos seus 100 anos, porque Jacó ou Israel tem 100 anos aqui, e aquele homem recebe aquela túnica ensanguentada com as seguintes palavras do verso 32: achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Jacó, como pai, e quem é pai aqui sabe, rasgou as suas vestes, se cingiu de pano de saco e lamentou o filho. Segundo o costume hebreu, alguns por uma semana, outros 30 dias, diz o texto que por muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas, inclusive aqueles filhos, para consolar o pai. O pai se recusou a ser consolado e disse, chorando: eu vou descer meu filho até a sepultura. E de fato, o chorou o seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Pai querido, a tua palavra cantada nos lembra que o Senhor traz luz para as nossas sombras. E muito obrigado por isso, Senhor. Porque nós todos aqui temos áreas sombrias, e a tua palavra nos mostra que nós herdamos isso em Adão. Mas obrigado, porque em Jesus nós recebemos essa luz, Pai, que nos ajuda a andar nesse mundo que tem os seus desafios. Dê graça agora e concentração para o que fala e para o que ouve. Que o Senhor possa aplicá-lo, Pai, à realidade do Calvário, para que a gente, nos minutos que vamos ouvir, comunicar essa reflexão, possa, ó Deus, ter o coração de cada um aqui aberto pelo Senhor, e o teu nome mais uma vez exaltado e glorificado entre nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, eu gostaria de ler esses versos e li, aos irmãos, mas um tema me veio ao coração quando li essa passagem. Mar calmo não faz bons marinheiros. Essa frase, mar calmo nunca fez um bom marinheiro, teoricamente, ela foi dita na história pela primeira vez por um homem italiano, um poeta italiano do século XVI. Esse homem chamava Petrarca. E ele teria dito isso associado à imagem de uma frase célebre do seu tempo: navegar é preciso. E quando ele ouviu essa frase citada no seu tempo, ele que então vivia num contexto ao qual a realidade de embarcação, de mar, era muito comum, ele então disse para aqueles que estavam ao seu redor: a calmaria do mar nunca vai fazer um bom marinheiro. E na história, um presidente americano de nome Franklin Delano Roosevelt, ele disse também essa mesma frase em um dos seus discursos: mar calmo nunca faz um bom marinheiro. E esse que vos fala nessa noite quer lembrar o seu coração, no texto que nós lemos, que o mar calmo não faz, meu irmão, um bom marinheiro. E José é esse marinheiro que na história aqui nós podemos ver, no capítulo 37, vários detalhes que já foram aqui expostos e que os amantes da Escritura aqui muito bem sabem. Filho de Jacó, um pai marcado profundamente por experiências com Deus, marcado por sonhos, marcado por voltas e reviravoltas na sua vida em muitos momentos. Um homem que na altura do capítulo 37 ele manca, ele tem algo que todos quando olham para ele
perguntam: por que tu estás mancando? Não é por causa do futebol, não é por causa do esporte, é porque lá no capítulo 32, na sua história, ele passa por uma madrugada, num desafio com o sagrado, e ele sai daquela experiência com aquilo que nós entendemos algo que é transcendental. Ele sai dessa experiência um homem diferente, um homem que chega em casa, que tem todos os seus amigos e familiares, agora não vê ele da mesma maneira, porque ele tem, até o final da sua vida, ele vai manquejar, ele vai mancar. E é esse pai que no capítulo 37 tem 100 anos de idade, e esse pai, ele tem filhos. Sua esposa, mãe de José, já havia ido a óbito, e ele se relaciona com outras mulheres e constitui ali um contexto de aproximadamente 10 a 11 filhos, e vai se tornar a nação de Israel, incluindo os 2 que nascem de José, Efraim e Manassés. Agora, o que eu quero destacar para a nossa reflexão, nos versos que nós lemos, é que no capítulo 37 você não tem o nome de Deus, você não tem a expressão que Deus está no texto, você não tem no texto que lemos algo claro do registro do sagrado, mas em tudo que lemos no capítulo 37 você vê nos detalhes o agir de Deus. E algumas coisas, antes de pensar no que isso aplica a nós, pensando nesse tempo de nova aliança, eu quero tirar alguns detalhes aqui para o nosso coração. Por exemplo, como no verso 12, os irmãos, logo após o pai e os irmãos ouvirem o sonho que José teve, não um, mas 2 sonhos, sonhos esses que tinham o selo de Deus, sonhos que apontavam para um futuro ainda distante, aproximadamente mais de 20 anos, um sonho que, quando ele relata à mesa com os irmãos, manifesta o ciúme, a inveja e tudo aquilo que já havia naquela família disfuncional se levantado como desafio. Um pai que privilegia o próprio José, dando a José uma realidade, um destaque através de uma túnica, e essa túnica que representava a autoridade, representava o apreço. Inclusive, podemos inferir na leitura do texto bíblico, por que José não está com eles trabalhando? Porque José não está com eles cuidando das ovelhas, do rebanho do pai? Porque José, ele tem ali algo com o seu pai, e o pai tem um apreço por ele. E esses filhos, como o verso 12 diz, eles foram enviados pelo pai para apacentar o rebanho lá em Siquém. E se você voltar a sua Bíblia, não precisa aqui, mas em casa, lá no capítulo 34, você vai ver que em Siquém, Jacó e os seus filhos tiveram um grande problema ali. Naquela região aonde eles foram ali enviados, eles tiveram um problema sério. E de onde eles moram até Siquém, 80 quilômetros, aproximadamente de Manhuaçu a Rio Casca, a pé, talvez usando um animal. E esses foram para ali cuidar do rebanho do pai, caminhando 80 quilômetros. E José em casa, e de repente ele está ali no conforto do lar, ao lado do pai, desfrutando da comunhão dentro de casa, com o próprio Benjamim, que não estava junto com os irmãos. A Escritura nos diz então que o texto vai dizer que Israel pergunta para José: os teus irmãos estão apacentando em Siquém. O pai está preocupado, porque lá no capítulo 34, como eu disse, aconteceu um massacre, uma tragédia na família de Jacó. A Escritura nos diz que os filhos de Jacó, devido a uma situação de família, eles se revoltaram de tal forma que eles mataram, invadiram uma realidade que o texto bíblico nos diz da seguinte maneira: Siquém é a região onde Diná, filha de Jacó, foi violentada, e os irmãos de José mataram todos os homens da cidade, roubaram suas casas só 2 anos antes. Então um pai,
enviou seus filhos para cuidar do rebanho lá na região onde 2 anos antes havia acontecido o que eu acabei de dizer para vocês. Os mesmos. O pai está preocupado. E em meio à preocupação e agitação dentro de casa, ele olha para o José e diz: José, vai ver como é que os seus irmãos estão. Porque ele sabe, os irmãos dele, os filhos dele não são filhos fáceis. São filhos que têm lapsos de agressividade. São filhos que são violentos. Aí ele olha para José: José, eu preciso que você vai ver como está o rebanho e como estão os seus irmãos. E eu fico encantado com José, quando a Escritura diz no verso 13, que José não questiona. Eu caminhava 4 quilômetros, 2 para ir, 2 para voltar, para buscar 2 litros de leite que a gente ganhava quando criança. E de vez em quando, durante de segunda a sábado fazendo isso, de vez em quando, como mamãe e papai falava, eu resmungava. José não. José diz assim: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Pai, estou indo. E ele foi. E o texto sagrado diz que Israel diz no verso 14: vê se teus irmãos vão bem, se os rebanhos estão bem, e me traz as notícias. E ele envia ele a Siquém. No caminho, José está meio perdidão, 80 quilômetros, chegando lá, os irmãos não estão lá. Os irmãos saíram dali. E eles foram para a região 35 quilômetros depois, que é a região que o texto nos mostra, que é Dotã. E eles agora caminham para Dotã, e um homem, que não tem o nome na Escritura, só está escrito um homem, que viu eles ali em Siquém, ouviu o que eles estavam conversando, viu que José estava procurando. Diz o texto bíblico que ele pergunta para José: o que tu procuras? Eu procuro meus irmãos, onde eles apacentam o rebanho. O homem então diz: olha, eles foram-se daqui, pois eu ouvi eles dizer: nós vamos a Dotã. E José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou. Aí a Bíblia Sagrada, imagine a cena: José a uma certa distância, mas aquela veste, aquela túnica de destaque, possivelmente a uma certa distância você já identificava. Um grupo de irmãos ali, batendo um papo, talvez descansando, e eles olham para o irmão vindo longe, e eles logo conspiram contra ele com o sentimento de matar, de morte. Isso já tinha acontecido no livro de Gênesis, você se lembra, Gênesis 4, Caim e Abel, terminou num assassinato. Aqui, a potencialidade do pecado, segundo Moisés, que relata o episódio bíblico, vai sendo dita a nós que eles de longe o viram e começam a conspirar contra ele, e agora com certo ar de deboche: lá vem o tal sonhador, lá vem aquele que tem muitos sonhos. Vinde agora e nós vamos matá-lo e vamos julgá-lo numa dessas cisternas. E diremos que um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe dará os seus sonhos. Imagine você, meu irmão, minha irmã, viajando por dias, procurando seus irmãos. Você deixou seu pai, você caminhou mais de 100 quilômetros. Você está feliz por estar vendo seus irmãos a uma distância, procurando por vocês. Ainda bem que eu achei. E ali ele percebe que há algo de errado. Ódio no olhar. Eles já haviam se lembrado do sonho de José debochado e bolaram um plano para matá-lo. Na cabeça deles: matando o sonhador, a gente mata o sonho junto. Aqui tem uma rebelião, não apenas contra José, mas saiba você que há uma rebelião aqui também contra Deus, que entregou esses sonhos a José. E eles não queriam que aquele sonho se cumprisse. Então Rúben tentou dissuadir os irmãos do plano, e ele achava que José precisava de uma lição, mas não morte, não matá-lo. A ideia dele é: vamos jogar numa cisterna, para depois a gente resgatá-lo. E a primeira coisa que quando José chega eles fazem, você viu aí, é tirar a túnica. É assim que José se aproxima, eles vamos livrar da túnica. Porque veja, eles não odiavam só os sonhos,
mas eles odiavam aquela túnica e o que aquela túnica representava. Para eles, irmãos, essa túnica representava o favoritismo do pai, representava uma certa autoridade dele, José, para com eles. E então, quando ele chega, nós vamos tirar essa túnica, tira essa roupa, você não é melhor do que nós. E o jogaram numa cisterna, acabando o favoritismo aqui e a autoridade sobre nós. E a cisterna, o que é, para aqueles que talvez não são familiarizados com textos bíblicos, o que é uma cisterna? É uma abertura profunda, que escavada era numa terra muito dura, geralmente rocha, usada para armazenar a água da chuva. E essa abertura, ela era pequena para que fosse fácil de tampar, mas uma base larga, formato de uma pera. Obviamente ela era usada para matar a sede de homens e animais, mas também era usada como masmorra, quando não tinha água, quando estava seca. Então, pelo formato de pera, sair sozinho dali era impossível. E lá estava José, lá no fundo da cisterna. Ele sai de casa onde ele tinha proteção, e agora ele está desprotegido, isolado, longe do pai, perto da crueldade dos irmãos, sem ninguém para impedi-los. E veja que cena trágica. A Bíblia diz que enquanto ele está naquela cisterna, eles resolvem fazer um lanchinho. Diz a Escritura no verso 25, que sentando-se para comer pão, eles estão se alimentando. Geralmente, quando você está preocupado ou com a sensação de culpa, aonde que isso reflete? No estômago. Falta de apetite, enjoo. Mas aparentemente os irmãos José não viram dificuldade em lanchar enquanto o irmão estava agonizando no fundo de uma cisterna. Eles estão lanchando. Rúben está ausente, talvez cuidando do rebanho. Tanto Rúben como Judá sugerem alternativas, menos sangrentas, mas ao mesmo tempo cruéis. Mas olha o detalhe que o texto bíblico nos mostra, quando você observa, no capítulo 42, a Escritura diz um detalhe interessante acerca desse episódio, onde José está na cisterna e os irmãos estão se alimentando. O capítulo 42 diz, no versículo 21, que eles se lembram desse dia, depois de mais de 20 anos, quando eles vão descer ao Egito. Olha o que diz o capítulo 42, verso 21. Então disseram uns aos outros: na verdade, nós somos culpados no tocante a nosso irmão, pois nós vimos a angústia da alma dele, quando ele nos rogava, e nós não lhe acudimos. Por isso nos vem essa ansiedade. Eles estão tomados por um senso de culpa, que passou 1, 2, 3, 20 anos, e eles não são agraciados com paz na mente, porque eles sabem o que eles fizeram, e eles estão relatando no capítulo 42, que eles ouviram a angústia do irmão que gritava, enquanto eles comiam. De vez em quando a gente ouve, por causa da depravação humana, no jornalismo, que chega a nós, coisas que deixam a gente de estômago quase embrulhando, diante da maldade do homem. Uma mulher que de repente envenena a família. Você tem episódios de assassinato, que tira a vida da mãe e do pai, e de repente vai para o motel com o namorado. O homem, o ser humano. E a Bíblia está nos mostrando, irmãos, mesmo sangue, mesmo pai. Mas, irmãos, quando a gente então se depara com essa realidade, diz o texto bíblico sagrado, voltando para Gênesis, aonde nós nos encontramos, no capítulo 37, você observa claramente então que agora, de longe, eles estão ali comendo, e uma caravana de ismaelitas vem de Gileade. E eles resolvem então agora, Judá diz aos irmãos: não vamos matar o nosso irmão e esconder, não. Vamos vender para os ismaelitas,
Pois ele é nosso irmão, nossa carne, e eles assim concordam. E eles o vendem por 25, verso 28, 25 ciclos de prata aos ismaelitas, e estes levaram José ao Egito. A última frase do verso 28, estes ismaelitas levaram José ao Egito. Nunca mais José vai retornar para a terra do seu pai. Ele vai voltar só os ossos dele, porque lá no Egito ele vai firmar suas estacas, ele vai ser exaltado. Lá no Egito ele vai falecer, mas antes de falecer ele pede: não deixa os meus ossos aqui não, leva os meus ossos para lá. Os ossos vai voltar para esse lugar, mas ele nunca mais vai voltar para ali, vivo, vendido pelos irmãos. E para a gente concluir e aplicar 3 verdades singelas em meu coração e no seu, quando Rúben volta da cisterna, José não está nela, ele rasga suas vestes, isso é sinal de arrependimento. Um homem que está tomado de responsabilidade, porque ele é primogênito, ele tem uma responsabilidade para com José. E a escritura diz que no verso 31, eles tomam a túnica e matam um bode e molham no sangue, diz a Sagrada Escritura. A escritura diz então que eles bolam um plano. Veja a frieza dele, eles não contam uma mentira, mas eles simplesmente entregam a túnica e perguntam se ele reconhece. Eles não relatam uma mentira com os lábios, mas eles mostram a túnica, ensanguentado por um pai de 100 anos. O senhor reconhece? E o pai relata as seguintes palavras: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Na cabeça desse pai, por que eu enviei esse meu filho para lá? Por que eu pedi a ele para ir visitar vocês? E o mais sério, quando você vê os filhos e as filhas, incluindo esses homens, estão querendo consolar o pai. Seria como a imagem de alguém que tirou a vida do outro e está chorando na beira do caixão. Mas o irônico disso é que Jacó também, na sua história, ele enganou seu pai com uma roupa e um animal morto. E do mesmo jeito que ele enganou o papai, lá na sua história de juventude, enganando Esaú, seu irmão, ele também é enganado por seus filhos com uma roupa e com um animal morto. E aí você vê essa realidade que termina o capítulo no verso 36, dizendo que ele é vendido, José no Egito, a Potifar. Ele sai de casa naquele dia em obediência ao pai, não volta àquela terra, e ele chega numa terra estranha, numa nação poderosa, mandado para a casa de um homem de influência. Pergunto aos irmãos: o marinheiro não vai ser bem feito, irmãos, em mar calmo, lembra disso. E o que eu aprendo com estes fatos narrados em Gênesis 37? Primeira coisa, eu e você, se não lutarmos contra o pecado de maneira bíblica, ele nos leva mais longe do que a gente pensa. Lute, meu irmão, minha irmã, com a sua natureza pecaminosa. Há uma batalha pela tua vida todos os dias. E essa natureza, ela quer de alguma forma, sutilmente, te vencer. E da mesma maneira que esses homens começaram com singelo ciúme, daqui a pouco esse ciúme vai se tornando uma conspiração coletiva, e isso vai culminando numa realidade que por pouco eles não tiram a vida, não cometem um delito contra um irmão, de maneira que se cumpriria aquele pecado de Gênesis 4. Mas Deus estava no controle da situação, e o plano eterno de Deus era que José ia ser usado na vida daquela casa, na vida daquela família, e essa família seria o Israel de Deus. Então aprenda que quando nós pecamos, quando eu peco, você peca, nós fazemos diversas coisas. O primeiro equívoco nosso é justificar.
é racionalizar, fazer com que o nosso pecado é a coisa certa naquele momento. Vemos que esses homens foram longe demais para esconder seus pecados. Eles não apenas tentaram escondê-los, mas uma mentira levou a outra mentira, e a outra mentira, e a outra, e esse não é o padrão deles, esse é o padrão humano. E se não for uma ação do Espírito Santo na minha vida e na tua vida, nós estamos perdidos. E há uma segunda coisa que esse texto me ensina. Quando eu olho para a realidade do que esse texto nos mostra, é que podemos perceber a providência de Deus em ação. Você pode desavisadamente pensar em várias coincidências do texto. Por exemplo, Jacó mandou José para ver os irmãos. Chegando lá ele não encontra, mas ele encontra um homem que a Bíblia não fala o nome. E se os irmãos estivessem em Siquém, não estaria na rota dos comerciantes. Se ele tivesse voltado de Siquém para casa, tudo isso você pensando como coincidência. Mas chegando no Egito, ele vai para a casa de Potifar para que os eventos se desencadeassem de acordo com o plano de Deus. Ou seja, vários fatores no capítulo 37 precisavam acontecer de maneira exata e dessa maneira para que José estivesse aonde Deus tinha para ele. De maneira que a providência de Deus me leva a perguntar para o teu coração e para o meu, quantas coisas têm acontecido na nossa vida que hoje nós não imaginávamos. Quantas coisas hoje você traz no coração que talvez te angustia, que você talvez tenha sofrido, mas como eu posso lhe perguntar, você não sabe como vai ser o final. Entenda então como a palavra de lenitivo para o seu coração: Deus faz todas as coisas cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Lembre-se que mesmo no meio do sofrimento, na escuridão, mesmo se sentindo perdido, José lá no final da caminhada, ele vai entender que houve um propósito para todas as coisas. Deus esteve presente, mesmo que não pareça evidente. Porque Deus, em momentos cruciais na vida do discípulo dele, de Cristo, muitas vezes, Ele vai estar conosco, irmãos, de maneira presente, mas nem sempre evidente. E aí eu aprendo, como disse um historiador, Friedrich Mayer, quando disse: mal sabia José, que mais tarde ele olharia para aqueles dias como um dos elos mais graciosos da providência de Deus. Quando ele olha para os irmãos, e aqueles irmãos estão vindo depois de mais de 20 anos, e ele diz para os irmãos: não fiquem tristes e aborrecidos com vocês, foi Deus que me enviou aqui antes de vocês. Que maravilha! Já parou para pensar, coisa linda isso? É muito agradável. A vida passou e José olhou para trás, acontecimentos sombrios, misteriosos, mas ele reconheceu a mão de Deus, aonde antes só via malícia, crueldade, terror, sombra, escuridão. Mas um dia, a luz de Deus iluminou esse homem, e ele olhou para todo aquele seu passado, e ele entendeu: um Deus providente, a providência de Deus, misteriosamente, cuidou de cada detalhe na minha vida. E eu digo aos meus irmãos e minhas irmãs: a providência de Deus, minha irmã, meu irmão, está cuidando de cada detalhe na sua história. Creia nisso. E a gente pode assim terminar com a outra lição que esse texto nos mostra, que é na tribulação, seja pequena ou grande, que muitas vezes Deus trabalha e prepara os seus servos. Eu comecei dizendo aos meus irmãos que mar calmo nunca faz um bom marinheiro, porque é na tormenta que o marinheiro vai aprender a navegar. E de Gênesis a Apocalipse você vai ver muitos homens assim, passando por tormentas. Davi, ungido rei pelo profeta Samuel, ele não vai imediatamente para o trono. Ele sofre com o ciúme e o desgoverno da alma de Saul. Ele vive nos vales, em cavernas, sendo perseguido, até que, depois de ser profundamente treinado, testado, o Senhor o coloca no trono. Apóstolo Paulo,
preso em Roma. Não era bem o que ele planejou, mas ele reconheceu que era o plano de Deus para ele lá, e muitos não imaginavam. Não vai ter como pregar o evangelho, não vai ter como ministrar a palavra de Deus, mas na prisão a palavra de Deus se espalhou, guardas romanos se converteram, e de lá, dentro da prisão, ele escreve a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, cartas que nos abençoam até hoje. John Bunyan, pastor batista, há 347 anos atrás, no dia 18 de fevereiro, a obra-prima da literatura cristã, O Peregrino, foi publicada na Inglaterra pela primeira vez. Comemoramos essa semana. Mas quem foi John Bunyan? Século 17, um homem preso por pregar o evangelho. Sabe quantos anos na prisão? 14. E lá na prisão ele escreve O Peregrino. Ficou longe da sua família. Lá ele escreve esses grandes livros de literatura mundial, um livro que tem abençoado cristãos por séculos. Nosso inário presbiteriano, há uma autora chamada Fanny Crosby. Essa mulher foi uma compositora de hinos cristãos, morreu com 92 anos de idade, deixou um legado, nada mais nada menos do que 4.000 hinos. O mais conhecido talvez seja aquele que diz: que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Essa mulher, talvez ninguém saiba, ela ficou cega no primeiro ano de vida. Mas no meio da sua cegueira, no meio das trevas, no meio da sua escuridão, ela refletia essa luz com a sua música, com a sua vida. Muitas vezes, irmãos, lemos esse episódio de Gênesis 37, a gente olha as circunstâncias da vida, e a nossa, e a gente desanima. Mas a gente vê na história da igreja que, se somos filhos de Deus, temos que andar pela fé e compreender que os planos de Deus são melhores e maiores do que os nossos. E Jesus, olhando para José, você vê o Jacó enviando José sem saber que desgraças iam acontecer. Deus fez diferente. Deus enviou seu filho, pastor, para o meio dos pecadores, sabendo o que ia acontecer. Jacó sofre porque ele não sabia o que ia acontecer. Deus restringiu os irmãos de matar José, mas permitiu que o seu filho Jesus fosse entregue na mão de torturadores e assassinos. Como José, Jesus ficou em silêncio, mas com uma diferença: José não podia chamar uma legião de anjos para que tirasse ele daquela cova. Não, Jesus podia. Se entregou Jesus voluntariamente. Então, como os irmãos nunca podiam imaginar que Deus estava usando aquele ato cruel para a salvação do seu próprio povo, os homens que mataram Jesus não poderiam imaginar que Deus estava salvando o seu povo, olhando para aquela cruz. José foi usado para a salvação do seu povo, e para isso ele teve a sua túnica tão bonita, suja de sangue, um sangue que não era dele. Séculos depois, o Filho de Deus, Jesus, teve a sua túnica manchada de sangue, o seu próprio sangue. De maneira que por esse sangue a gente recebe vida, de maneira que por esse sangue nós somos reconciliados com Deus, de maneira que por esse sangue, quem estiver aqui nessa noite, sem convicção, sem segurança da sua salvação, olhe para a cruz do Calvário pela fé, olhe para esse sangue, clame na sinceridade do seu coração, para que esse sangue seja tomado na sua consciência e transforme o teu viver, e você volte para casa, uma nova criatura para a glória do Senhor.
Esses são os planos eternos do nosso Deus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por tua santa palavra, que desde o início desse culto tem edificado nosso coração. Obrigado por tudo que o Senhor acrescenta à nossa vida. Obrigado por teu amor, por tua graça. E ajuda-nos agora a ruminar o que ouvimos. Mas, Senhor, se não for pedir muito, nos ajude a praticar diante dos desafios que, assim como José e aqueles irmãos, aquele pai, todos nós temos no contexto das nossas famílias. Porque mar calmo não vai fazer jamais um bom marinheiro. Essa é a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.